Organização da Igreja de Deus. Revelação que o Senhor deu a seu servo o irmão ancião Louis Franciscon de volta de uma de suas viagens ao Brasil, quando se encontrava na República do Panamá. Jesus é a cabeça da Igreja, o Espírito Santo é a lei para guiá-la em toda a verdade, sua organização é a caridade de Deus no coração de seus membros, que é o vínculo da perfeição. Onde esses três não governam, é Satanás quem governa em forma de homem, para seduzir o povo de Deus com sabedoria humana. Exortação aos servos, casas de oração. Os que estão acertados de que são chamados pelo Senhor para o ministério, devem atender à exortação da palavra, não saindo fora dos termos nela estabelecidos. A casa de oração não poderá permanecer fechada em dias de culto, jamais o Senhor deixará seu povo sem o alimento espiritual. Política. Nas congregações não são admissíveis partidos de espécie alguma, cada um é livre, cumprindo o seu dever de votar, que é uma determinação da lei. Todavia nós, remidos pelo sangue do concerto eterno, nunca devemos votar em partido que negue a existência de Deus e a sua moral. Quem ocupar cargos no ministério não deve aceitar encargos políticos. Não se deve permitir que candidatos a cargos políticos venham fazer propaganda ou visitar as casas de oração com esta finalidade. Circulares. As circulares necessárias para o bem da Igreja devem sempre ter a assinatura de um administrador e de um membro do ministério, em papel com timbre da congregação, sempre que deliberado em reunião ministerial. Conjuntos musicais. Esses conjuntos devem sempre se reger pelo regulamento que o Senhor der aos seus servos. Enfermidades. É necessário que nossa fé tenha um pleno conhecimento, não pode ser cega, porém acertada de que o Senhor quer operar. Havendo dúvida, não é viável esperar no Senhor. Deus nada determinou contra a ciência médica, todavia, nos ensina a confiar em seu infinito poder. Fotografias. Não se condena a fotografia, entretanto somos a imagem de Deus, é necessário, pois, que a nossa presença seja encoberta por Ele. Nos serviços espirituais não se pode admitir que irmãos nossos fotografem, todavia, quanto a estranhos à nossa fé não se pode impedir que o façam. Comunhão com infiéis. A palavra de Deus não admite sociedade com infiéis em negócios desta vida, nem tampouco em enlaces matrimoniais. 1 Coríntios, capítulo 6, versos 14 a 16. É obrigação do ancião ou cooperador apresentar com cuidado esta exortação feita à Igreja de Deus, a fim de evitar uma ruptura no perfeito plano de Deus. Nos enlaces matrimoniais se apresentam casos que devem ser julgados pelos pais quando têm filhos que não são crentes. Não deve ser consentido por parte dos pais uma união quando os filhos negam a fé para desposarem infiéis, neste caso a responsabilidade permanece sobre o nubente. No demais, temos que nos cingir ao que o Senhor nos deu na Convenção do ano de 1936. Cães. Cães são aqueles que tentam derrubar o povo de Deus, danificar a obra e dividir o corpo de Cristo com um espírito contrário ao Espírito do Senhor. As exortações não foram feitas a animais, porém, aos fiéis que são membros do corpo da Igreja de Deus. Sobre o pecado. Por maior que seja o pecado cometido antes de receber o Senhor, se a pessoa crer em Jesus Cristo e aceitá-lo, ser-lhe-á perdoado. O pecado cometido após haver aceito o Senhor deve ser julgado pela Igreja sempre de acordo à palavra de Deus, a não ser o pecado de morte. Um desses pecados de morte é o que é cometido por aqueles que se levantam contra a obra do Espírito Santo. O poder de conservar salvos em Cristo Jesus é a graça de Deus, que não nos pode faltar se a Ele clamarmos com fé quando provados pelo inimigo do bem. Dívidas. A congregação não pode contrair dívidas se não tiver possibilidade de resgatá-las. Os irmãos não podem dar como referência a congregação para contrair dívidas particulares, assim como o seu endereço para esses casos. Véu. Sempre que a mulher orar ou profetizar deve estar com a cabeça coberta, é necessário estar atenta para em nenhum caso ofender a palavra de Deus. Esta não se contradiz, a sabedoria do Senhor não nos deixou um estatuto imperfeito. Hábitos mundanos. Na Igreja não pode existir anarquia, nem hierarquia, nem formalismo e nem modernismo.
Os crentes necessitam honrar os dons do Espírito Santo, ministérios de Cristo e todo o operar de Deus em sua igreja para edificação, estando assim dentro da ordem. Os crentes necessitam compreender que todos foram salvos pela graça de Deus, não para sair fora da humildade que Ele nos determinou, que é de sempre considerar os outros superiores a si próprios, não havendo assim hierarquia na igreja de Deus. Anarquia quer dizer sem lei, e nosso Deus tem posto uma lei perfeita tanto material quanto espiritual. O formalismo impede seguir a revelação pela qual vem manifesta a justiça de Deus, e o andar de fé em fé até o fim de sua carreira, a fim de que em todos o Senhor possa cumprir a sua obra. Quanto ao modernismo, compreendemos que somos chamados a andar com modéstia e honestidade, não imitando o mundo em seus costumes, somos ensinados a nos despojar dos costumes que ainda habitam em nós, contrários à palavra de Deus. Doutrinas. Nesta dispensação da graça surgiram sempre doutrinas contrárias à mesma, as quais os fiéis nunca aceitaram. Assim, continuamente busquemos a face do Senhor, para só permanecer na fé apostólica que nos conserva na real esperança do glorioso porvir. No velho concerto havia 3 leis, civil, moral e cerimonial, e por suprema autoridade o sumo sacerdote. Os fiéis em Cristo, chamados a testemunhar o Evangelho a todas as nações têm que reconhecer autoridades e leis civis de qualquer nação. Não há lei, nem autoridade senão da parte de Deus, enquanto essas não impeçam que a graça de Deus alcançada em Cristo Jesus, seja manifestada. A lei cerimonial com as suas ordenanças foi cumprida com a oferta pura do Cordeiro de Deus, o que Deus confirmou, rasgando o véu do templo e ressuscitando-o dentre os mortos e enviando por ele a promessa do Espírito Santo, fazendo-o assim, sacerdote em eterno segundo a ordem de Melquisedeque. A lei moral é o fruto da nova vida em Cristo Jesus, pois só por ele o homem pode cumprir o querer de Deus. Viagens e auxílios. Segundo a palavra de Deus, ninguém que procura o seu próprio interesse pessoal deve ser auxiliado, especialmente quando viaja com essa intenção. O fiel que caminha no temor de Deus apresenta ao Senhor a sua necessidade, pois Ele é aquele que prometeu auxiliar aos que clamam por Ele. Todavia, em caso de necessidade comprovada, a igreja local compete prover todas as coisas. Propriedades. Na ânsia de construir, muitas vezes a irmandade se faz enganar pelo próprio coração, é necessário muito cuidado para que não se venha a ter tropeço ao se levar avante qualquer empreendimento. Na aquisição de uma propriedade deve-se ter muita cautela no estudo da documentação antes de se passar à escritura. Jornais e propaganda. Não possuímos jornais de propaganda religiosa e nem literaturas religiosas, assim como não nos correspondemos com os que os editam. Não devemos, portanto, colaborar de espécie alguma. Outras luzes não precisamos, nem queremos. O tempo muda sempre, porém a palavra de Deus é imutável, mudam os homens porém o Senhor é o mesmo, eterno e fiel. Aos crentes, a palavra de Deus ensinada à sua igreja não é para ser discutida, porém obedecida, só assim se honra ao Senhor. Administração. É a seguinte: a diretoria administrativa que deverá findar seu mandato em 1951. Presidente: Antônio Marques. Secretário: Reinaldo Ribeiro. Vice-secretário: Gregório Rossoto Filho. Tesoureiro: Pascoalino Daniele. Vice-tesoureiro: Caetano D'Angelo. Final. Os presentes ensinamentos devem ser lidos nas congregações pelo menos 2 vezes por ano e em todas as oportunidades em que houver uma falta de compreensão a qualquer dessas resoluções dadas pelo Senhor aos seus servos.